Nessa aula nós vamos falar como você não vai ser ignorado, como você vai ser notado. Então, depois do seu livro ser encontrado, que foi o que a gente aprendeu na aula passada, o que você tem que entender? Ele tem que chamar atenção, ele tem que saltar os olhos do seu leitor. E aí, para isso, vamos utilizar de três fatores aqui muito importantes. Ele tem que ser criativo, diferente e disruptivo. Vamos tentar trabalhar esses três pilares aqui para poder fazer com que ele salte aos olhos. Essas três características, elas estão juntas, estão interligadas, mas para fins didáticos a gente vai separar para que a gente consiga entender um pouquinho melhor. E elas não estão ligadas apenas ao título, mas em toda a sua comunicação e marketing que você vai fazer da sua estratégia de marketing, né? Principalmente lá na área de lançamento. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a criatividade. O que eu preciso entender? A criatividade ela não está diretamente relacionada a criar alguma coisa, e muito mais relacionada a conectar, a interligar. E aí quando a gente entende a criatividade dessa maneira, a gente tem que pensar da seguinte maneira: não beber sempre da mesma fonte, não usar só as mesmas referências, porque daí isso acaba não conseguindo ser disruptivo em algum momento. Por isso que eu falei lá que os três eles andam junto. Mas para você ser criativo, começa a beber de várias fontes, a usar várias informações. E quando eu falo isso, eu estou dizendo para você não ficar preso apenas à literatura. Olha em tudo à sua volta. A lei lá de Lavoisier, né, que diz que na natureza tudo se transforma, né? Ou então a máxima do marketing lá, que nada se cria, tudo se copia. É exatamente isso. Você, como uma pessoa criativa, você tem que pensar muito mais em realizar conexões e aí pegar coisas que já existem e conectar, tipo, fazer misturas, a gente chama de alquimia, né? Fazer aquelas composições químicas que ninguém fez, sabe? E aí isso vai trazer coisas muito novas. E para que isso ocorra, você não tem que ficar preso apenas a um tipo de gênero, a um tipo de nicho, a um tipo de consumo. Você tem que consumir diversas coisas. Não estou falando apenas de literatura, mas estou falando de filmes, a própria energia, a própria natureza, tipos de religião. Então, quanto mais você consumir de coisas aleatórias, melhor vai ser para você conseguir conectar essas coisas e se tornar criativo. Então, vamos dizer que você tem uma cultura religiosa muito voltada ao cristianismo. Nada impede de você entender como que funcionam outras religiões que não tem nada a ver com a sua literatura, que às vezes você fala sobre uma literatura técnica, mas você vai utilizar de um exemplo totalmente oposto àquele nicho que você trabalha e vai fazer com que você seja diferente. Então, essa questão da criatividade é você se posicionar muito mais como um elemento que conecta as coisas, que faz ligação entre diversas coisas, do que criar algo do zero. A criatividade está muito mais relacionada entre conectar coisas que já existem do que você criar algo novo. Eu vou deixar a descrição aqui sobre um documentário bem legal que fala a respeito que tudo é um remix. E também vou deixar sobre um livro, Roube como um Artista, para que você entenda como você faz essa modular, né? Como você vai modelar alguém. O segundo ponto sobre a criatividade é utilizar de todas as ferramentas que você pode utilizar para conseguir melhorar a materialização das suas ideias. Então você tem diversas ferramentas de design thinking que vai fazer com que você alcance isso, né? Lá no módulo de copy eu acabo apresentando um pouco mais profundo de como você alcança isso também, mas uma maneira prática é você utilizar o brainstorming. Quando você, mesmo que você esteja trabalhando sozinho, que seja só você ou uma equipe, faça brainstorm, junta todas as ideias e as ideias mais loucas possíveis, coloca tudo ela e daí depois a gente vai tentando organizar até chegar em alguma coisa mais concreta. Mas isso é muito importante para conseguir ser criativo e conseguir algo disruptivo. A gente já entendeu sobre criatividade e agora eu vou falar um pouquinho sobre como você ser diferente. Para você entender como é legal essa pegada do ser diferente, eu vou deixar aqui para vocês também na descrição uma palestra do TEDx
sobre a vaca roxa. Tem um livro também, vou deixar o link aqui do livro, sobre vaca roxa. Olha que parada maluca. De uma maneira geral, todo autor, influencer ou pessoas que trabalham com a mídia, eles precisam chamar a atenção de alguma maneira. E aí, o legal desse livro é que ele acaba te apresentando uma maneira assim, de chamar a atenção que fica marcante. Imagina que você está no seu carro andando e de repente você olha para o lado e vê um pasto verdinho. E aí você vê um monte de vaca. E aí você vai ver vaca holandesa, que é aquela branca com preta, daí você vê vacas marrons, e de repente você passa e vê uma vaca roxa. E aí você até para o carro assim, e você vai lá ver e, cara, é uma vaca roxa mesmo, toda roxa. E aí você tenta ver alguma explicação sobre por que aquela vaca é roxa, e daí você começa a tirar foto com aquela vaca e falar daquela vaca em toda reunião que você vai. Por quê? Porque ela é diferente, ela chamou a sua atenção. Agora, imagina como é fácil você vender uma vaca roxa. Quando você não se destaca na multidão, você é uma vaca normal. Então as pessoas vão passar por ali, vão ver você e beleza, não vai se destacar na multidão. Mas quando você é uma vaca roxa, fica muito mais fácil de você vender. Imagina toda a estratégia de marketing que vai ser utilizado para vender essa vaca roxa. É muito mais fácil do que uma vaca comum, porque ela se diferencia na multidão. No mundo onde a informação ela chega com muita velocidade para todos os consumidores, você ser diferente, você quebrar o status quo, você quebrar o que é comum, ele é muito bom e muito positivo para sua marca. Então, nesse curso aqui, a gente vai aprender como fazer essa maneira de se destacar. E aí você vai aplicar esses conceitos em tudo, não só no livro, não só no título, não só na capa, mas em tudo, na sua história, na sua narrativa, na maneira com que você vai construir os seus personagens e aí como que você vai fazer essa comunicação. E essa comunicação ela tem que ser uma comunicação que ela seja assertiva, que ela consegue ter fluidez em todos os argumentos. Então, na sua rede social você fala a mesma comunicação que vai falar no YouTube, no Instagram, no TikTok, a mesma comunicação que vai estar na capa do seu livro, que vai estar no título do seu livro, na maneira com que você escreve, nas histórias que você conta, essa será a sua narrativa, para que você consiga organizar a sua comunicação. Então, tudo isso através de técnicas. Como eu já falei de criatividade e já falei também de ser diferente, agora a gente vai falar do disruptivo. O que é ser disruptivo? É aquilo que ele quebra um processo. Então está vindo numa ordem e de repente ela muda a ordem. Ela quebra esse processo. Isso é ser disruptivo. E eu quis trazer esse tema, ser disruptivo, justamente para ser disruptivo nesse processo de criação de marca, de conteúdo, de livro, de autoridade. Porque você conseguir ser criativo e ser diferente, já basta? Sim, já basta. Mas daí você acaba caindo numa imensidão que todo mundo é. Se você conseguir também ser disruptivo, que é o quê? Pensar fora da caixa, pensar diferente, fazer o que outras pessoas não fazem, fazer diferente do que a maneira antiga é feita, você vai ver que isso vai melhorar e muito. Por que eu estou falando isso? Porque o processo antigo ele foi criado quando não tinha as ferramentas que nós temos hoje. E se a gente não ser disruptivo em algum momento, a gente não vai conseguir implementar as novas ferramentas para poder fazer algo novo. Então nós temos uma série de ferramentas, uma série de argumentos que nós não tínhamos antes. E agora a gente tem. Porque por causa da evolução das TICs, a tecnologia de informação e comunicação, isso fez com que a gente consiga utilizar muitas outras coisas que antigamente nem existia e agora tem a possibilidade. Então hoje com a inteligência artificial, com tanta coisa criada na internet, a gente consegue desenvolver muito mais isso. E aí a gente precisa só ter alguns conceitos simples ali sobre o que é a natureza humana, sobre as personalidades, sobre a neurociência e aplicar isso que é da natureza junto com as ferramentas que nós temos hoje. E aí a gente vai conseguir ter essa disrupção. E se a gente conseguir juntar tudo isso, né, ser criativo, diferente e disruptivo, mudar os processos, com certeza a gente vai chamar muita atenção do público. E isso faz nós entendermos que nós estamos diante de um novo mundo. Nós estamos diante de um híbrido entre o que é analógico e o que é digital. Por mais que quem seja digital hoje acha que o mundo está muito digitalizado, e quem é analógico acha que o mundo ainda está muito analógico. Então você tem esse híbrido,
Mas se a gente for ver de uma maneira geral, a porcentagem que é digital hoje ela ainda é muito pequena proporcionalmente à porcentagem que ela é analógica. Então nós estamos num mundo híbrido ainda. E por mais que estejamos em polos opostos, né, as pessoas que são muito digitalizadas acham que todo mundo é digitalizado e as pessoas que são analógicas acham que tudo é muito analógico, a gente tem essa possibilidade de juntar os dois mundos e entender o mundo que a gente vive e entender essas ferramentas que dá para utilizar tanto do analógico no digital quanto o digital no analógico. E aqui vai um conceito muito importante para os dias atuais. Porque as pessoas começam a modelar aquelas pessoas que já têm sucesso. Só que são aqueles escritores, autores antigos já. Não que eles sejam ultrapassados, mas é que eles já construíram a carreira deles. Então eles já têm uma audiência. Para eles não precisam ser disruptivos porque eles já têm uma grande audiência. Mas para quem está começando agora, para você conseguir alcançar o que essas pessoas alcançaram, você tem que pensar que você não vai competir com eles agora, e sim no futuro. E aí, para você conseguir fazer isso, você tem que construir toda a sua identidade de marca. E aí, construir essa identidade de marca em cima do que é novo, do que é disruptivo, fica muito mais fácil do que construir com a base antiga, porque a base antiga já tem aqueles que foram construídos com a base antiga. E quando você começa a pensar desse jeito, você começa a virar várias chaves na sua mente. E como que a gente vai trazer esses conceitos de disrupção de processo dentro da construção de um título? Pensa da seguinte maneira, geralmente quando você escreve um livro, você vai estar tão imerso lá na história que você fez, seja ela história, seja um livro técnico, você vai conhecer muito sobre aquele assunto. E aí a sua tendência é fazer um título com base num conhecimento aprofundado daquele assunto. Só que isso não é comercial, porque a maioria das pessoas, elas não têm o mesmo conhecimento que você tem sobre o assunto que você escreveu. O conhecimento é mais raso. E aí ela vai comprar o seu livro justamente com essa intenção, de se aprofundar naquele conhecimento, seja ele qual for, seja uma história de ficção científica, seja um manual técnico. E aí o que você tem que tomar cuidado? Escolher de uma maneira que ela sintetize o que vai falar o livro, mas também a pessoa que não conhece nada sobre o assunto, ela consegue identificar aquilo e entender do que se trata, porque senão fica algo muito personalizado, e aí isso vai dificultar na hora de fazer o marketing e vender o seu produto. Trabalhando muito bem o seu título, é possível você manter a arte, manter toda a essência que você escreveu ali, mas também criar gatilhos de curiosidade, gatilhos que façam com que as pessoas que não conheçam tenham vontade de conhecer e saber o que está ali dentro e mais ter a noção do que se trata, não ficar como se fosse uma piada interna. Um exemplo é você mapear tão bem os grandes autores e aí você começa a ter uma comunicação muito parecida com eles. Muitas vezes o que você vai entregar, o seu conhecimento, ele é até maior do que aqueles que estão no mercado, né? Por exemplo, você é um autor desconhecido e você escreveu sobre um determinado assunto que tem algumas autoridades. Só que você consumiu tanto material dessas autoridades que você está falando igual a eles. E aí o que acontece? As suas palavras é como se fosse a deles, porque eles são mais conhecidos que vocês, então você acaba não sendo disruptivo. E é essa a essência, você trazer trazer a sua essência para dentro da sua arte, porque escrever é uma expressão artística. Assim como o pintor que coloca a sua expressão artística na pintura, o seu traço, a literatura você consegue muito mais do que a pintura trabalhar esse seu traço, porque é a maneira com que você se comunica. E é justamente por isso que você precisa consumir diversos materiais, não sempre da mesma fonte, né, de fontes totalmente aleatórias, para conseguir gerar conexões que não foram criadas ainda, então ser criativo. Segundo, você conseguir se destacar para poder ser diferente e aí fazer um processo disruptivo, fazer um processo que seja diferente do que a ordem natural está fazendo. E aí dessa maneira você consegue alcançar o objetivo de ser mais sexy. Como exemplo, olha esse título aqui que disruptivo. Você tem ali, né? A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ele foi o 12º lugar no ranking em 2019, dos livros mais vendidos. Para a época, ninguém usava palavrão na capa. Depois desse aí, teve até um brasileiro que também foi best-seller, que é Seja Foda, mas na época ele foi muito disruptivo. Então é impossível ele ser ignorado. Então pensa na época que foi lançado. Então, A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Ele é disruptivo. Com certeza, ele é um título que ele
que ele causa uma estranheza para quem lê. O autor ele usou um pouco até de agressividade e irreverência para produzir esse título. É um título bem marcante. A questão que eu estou levantando aqui não é você utilizar palavrão no seu título, né? Tem gente que não é o tipo de comunicação que vai fazer, mas é para que você entenda a essência de ser disruptivo, ser diferente. É porque a persona que esse autor queria alcançar, ele estava procurando isso. Era justamente isso que ele procurava. Ele estava no limite já e ele queria foda-se. E aí ele conseguiu fazer muito bem essa comunicação. Eu gosto muito desse título aqui, porque ele realmente é muito disruptivo, né? Você tem ali várias histórias onde a princesa, aquela coitadinha que fica esperando o príncipe encantado vir salvar ela, né? E aí o título já começa assim, a princesa salva a si mesmo neste livro. Então é muito legal. E o momento que está vivendo, né? Você pega ali todos os heróis da Marvel. Durante muito tempo, os heróis que tinham era o que? Era o Batman e o Superman. Agora já você tem Mulher Maravilha, Capitã Marvel, você tem um monte de heroínas. Então, o momento que está vivendo é importante para ser essa princesa que se salva, né? E aí, acho isso muito legal. E aí, o título vem para quebrar esse status quo, né? A princesa que salva a si mesmo neste livro. Não tem como passar despercebido. É um título muito forte, é um título muito legal. Esses foram dois exemplos legais assim de como você consegue se destacar. Mas agora o que eu quero que você faça? Eu quero que você faça um exercício. Você vai lá no site da Amazon e começa a olhar os títulos que são parecidos do nicho que você trabalha. E aí você olha assim e tenta procurar algo que te salte aos olhos, algo que destaque no meio de toda aquela imensidão de informação. E aí você começa a ver o que eles têm de diferente. Depois que você fez isso, daí você faz também, se você já é um autor, né? Se você já escreveu, coloca o seu livro lado a lado de todos aqueles, para saber se você consegue ter esse, sabe, tecido sexy. E aí você consegue fazer esse exercício e quanto mais você pesquisar, melhor. Outro exercício legal também que eu gosto de fazer muito e que dá muito feeling de como você fazer um bom título e mistura de cores e principalmente a tipografia é você pegar o Netflix lá, quando você estiver escolhendo os filmes, né? Às vezes você nem precisa ficar escolhendo, mas fica lá porque tá todos os títulos lá. E toda aquela comunicação de tipografia, cores, imagens, ela remete muito a isso que eu falei aqui de criatividade, chamar a atenção e ser disruptivo, né? Então você consegue ter tudo isso ali também. Então começa a analisar todos esses trabalhos que foram feitos de uma maneira um pouco mais profunda. E aí você vai começar a ter essa sensibilidade e ter melhores escolhas, beleza? Fica aqui então essa tarefa e te vejo na próxima aula. Valeu! É um modelo muito utilizado nas startups porque ela não vem só com uma questão inovadora. Não é só ser diferente, mas é ser diferente do que é antigo. Então ela vai quebrar o processo que era antigo e vai fazer de uma outra maneira, e aí essa outra maneira, por vezes, é muito mais rápida, mais eficiente, mais lucrativa.